iniciar a nossa aula, né, de Clínica Médica. Hoje é a nossa primeira aula, né? Clínica Médica, como vocês sabem, é uma disciplina teórico-prática, tá? Então, nós vamos ter, sim, prática de Clínica Médica, fazendo, é claro, uma revisão, né, de semiologia, tá? Na verdade, Clínica Médica, quando a gente fala, nós vamos falar da assistência em si. E para nós prestarmos uma assistência em Clínica Médica, nós temos que conhecer muitas patologias, tá? E aí a gente traz aqui algumas patologias mais importantes, certo? Então, hoje a gente vai fazer uma introdução básica, né, sobre Clínica Médica. Trouxe algumas coisas para a gente demonstrar, para tirar algumas dúvidas que eu sei que surgem, né, no decorrer tanto do curso como no decorrer dos estágios, tá? Então, vocês têm aula prática, como vocês também têm estágios de Clínica Médica. Então, ela é uma disciplina bem específica, tá? E aí, a assistência de enfermagem a um paciente em Clínica Médica. O que seria essa assistência, Angela? O que a gente vai prestar, quanto técnico de enfermagem, né, a esse paciente numa Clínica Médica? Vocês sabem que o hospital ele é dividido, né, em vários setores, tá? E a Clínica Médica é um desses setores, certo? Então, é um setor de internamento, é um setor que essa pessoa provavelmente, né, vai passar vários dias no leito, né, nesse internamento, na enfermaria. Então, eu sempre digo, é uma área do hospital que é uma rotina mais complexa de certa forma, porque geralmente, né, os pacientes, eles estão, né, debilitados, e então assim, Angela, mas tem paciente que é clínico, e aí é só uma dor, né, mas são pacientes que precisam sim também de uma assistência com um olhar diferenciado, certo? Porque nós temos um público tanto jovem como muitas vezes idoso, então é um público diferenciado, né? Nós temos vários tipos de pacientes. Então, essa assistência, quanto técnico de enfermagem, é diferente, Angela, dos outros setores? Não, porém é uma rotina, tá? Então, é a aferição dos parâmetros vitais, né, nos horários determinados pela questão já de rotina do hospital, tá? Prestar um conforto a esse paciente, né? Prestar um ambiente calmo a esse paciente. Por quê? Porque é um local que ele vai ficar, como eu disse para vocês, alguns dias. Então, ele vai precisar dormir, né? Ele vai precisar estar confortável, ele vai precisar tomar banho. Então, é um setor que vocês dão, sim, banho no leito, tá? Então, é um setor do hospital que tem, sim, uma rotatividade, porém é uma rotina. Aferição de parâmetros vitais, banho no leito, tá? E prestar assistência a esse paciente quando necessário, que ele vai necessitar. Seja ela conforto, ou para prestar um conforto a ele, ou seja uma intercorrência que surja durante o plantão, tá? Então, não diferente, eu sempre digo, é um pouco diferente da urgência, sim, porque a urgência é mais rotativa ainda. Muitos pacientes chegam, né, são atendidos, ocorre aí a estabilização do quadro e são liberados. Outros pacientes chegam graves, ficam na questão como é que eu posso dizer, observação, mas logo após ele é encaminhado para um outro setor. Então, o local da urgência é mais rotativo. Já na Clínica Médica, não. Quando esse paciente é encaminhado para a Clínica Médica, esse tratamento basicamente vai ser feito por inteiro lá na Clínica Médica e a partir de lá ele vai receber alta. Então, eu sempre digo, é um local que os pacientes passam um certo tempo, né? Ou seja, eles ficam no internamento maior. E aí vocês vão entender mais pra frente quando a gente falar, né, dos tipos de patologias crônicas, agudas, e aí dá para você entender mais um pouquinho. Então, quando falamos em enfermagem na Clínica Médica, deve pensar diretamente em cuidado no ato de proporcionar a recuperação dos pacientes para que alcancem o melhor estado de saúde, buscando proporcionar o melhor cuidado possível dentro dos padrões que lhe cabem. Sempre envolvendo e capacitando-os para que o ato do cuidado, juntamente com os seus familiares, prevenindo doenças e danos, visando a recuperação dentro do menor tempo possível ou proporcionar apoio e conforto aos pacientes que
que estão em processo de morrer e aos seus familiares. Respeitando as suas crenças e valores, sendo esses alcançados com a ajuda de profissionais de enfermagem na realização dos cuidados pertinentes a este. Então, assim, quando a gente fala de clínica médica, eu sempre digo, tanto existe um desgaste do paciente, como existe um desgaste muitas vezes também do familiar que é o acompanhante. Então, quando nós falamos, do paciente de clínica médica, nós falamos do paciente e também falamos dos familiares, porque é uma área que sempre vai ter um familiar, sempre vai ter um acompanhante, seja ele familiar ou não. Mas aí sempre que a gente for prestar uma assistência, aquele paciente a gente vai ter que prestar ao paciente e também muitas vezes ao familiar. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa também já vem um desgaste, tanto físico como emocional. Então, muitas vezes a gente tem que dar força, né? A gente tem que chamar, tem que falar a situação muitas vezes do paciente. E eles ficam ansiosos, querem saber, apreensivos, se está tendo uma melhora, se não está. Pacientes que já estão em estado terminal, né? São pacientes também que o desgaste da família é maior ainda, porque você está ali, né, sofrendo, tendo, claro, uma esperança que sempre tem, que é a última que morre. Eu sempre digo assim, o último que morre é a esperança. Então, por mais que aquele paciente já tenha um diagnóstico de estado terminal, o familiar que está ali, ele ainda tem uma esperança. Então, é muito difícil, sim. Por quê? Porque a gente tem que tratar, cuidar. Em vez de a gente tem que cuidar de duas pessoas, né? Então, antes era na clínica médica, quantas enfermarias mais ou menos a gente tem? Quantos leitos, né, por enfermarias? No regional, que é onde vocês vão estagiar, geralmente em cada enfermaria a gente tem de 4 a 6 leitos, certo? Então, assim, como é a divisão? Geralmente a divisão para os técnicos é por enfermaria. Por exemplo, o técnico tal fica responsável pela enfermaria, eu esqueci até os nomes das enfermarias, mas Santa alguma coisa, né? São José, e aí é dividido por nomes, né? Então, o pavilhão tal, né? Enfermaria tal. Então, aquele técnico vai ficar responsável pelaquela enfermaria. Se a enfermaria conter 6 leitos, então o técnico vai ser responsável pela enfermaria e os seus 6 leitos, tá? É claro que quando a gente faz a divisão, o ideal é que seja a cada 2 leitos um técnico, certo? Porém, vocês podem ver em rotinas hospitalares, muitas vezes 2 técnicos para 2 ou 3 enfermarias, certo? Porque realmente como eu digo a vocês, uma coisa é a teoria, outra coisa é a vida real, tá? Mas a cada 2 leitos, o ideal seria um técnico, né? Para poder fazer essa assistência. Quando faz a divisão também, eu acredito que até eu já comentei isso em administração, alguma coisa do tipo, que essa divisão também é feita, além de 2 leitos, um técnico, a gente também avalia o grau de dependência do paciente. Rangel, o que é esse grau de dependência do paciente? Por exemplo, esse paciente ele se movimenta no leito, esse paciente deambula, né? Esse paciente está restrito ao leito. Então, o que esse paciente tem? Porque quando é um paciente totalmente dependente, ele conta por 2. Por quê? Porque muitas vezes um técnico só não vai conseguir fazer todos os procedimentos. Um deles é o banho no leito. E aí pede ajuda ao familiar e dependendo do grau de dependência desse indivíduo, a gente ainda pede ajuda ao colega, né? A mais um técnico, por exemplo. Então, além da gente dividir as enfermarias, dividir pela quantidade de leitos, ainda tem a questão da divisão pelo grau de dependência, tá? Então, é importante vocês saberem disso também, certo? Então, as condições sobre saúde e doença, só para a gente relembrar. Então, saúde, né, é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de saúde. E doença é o estado resultante da consciência da perda da homeostasia de um organismo vivo, total ou parcial, causado por algum agente, seja ele, né, um agente externo ou não, em estado que pode cursar devido às infecções
infecções, inflamações, né, isquemias, modificações genéticas, sequelas de algum trauma ocorrido, hemorragias, neoplasias ou disfunções orgânicas. Tá? Então, quando a gente vai avaliar a questão da doença, vocês vão ver daqui no final do slide também, né, a questão dessa avaliação, dessa anamnese, a importância da gente descobrir os achados patológicos, os achados dessa pessoa que nós estamos indagando, que nós estamos investigando, certo? Então, tudo é importante. Para que eu tenha uma visão em clínica médica, eu tenho que ter uma visão ampla, tá? Eu tenho que fazer uma triagem bem feita, eu tenho que fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito. Então, isso é uma característica também que vocês vão realizar nos estágios de clínica médica, aquela avaliação física, a anamnese. Então, a gente às vezes diz assim, profissional tal, né, mal falou comigo, né, eu quanto paciente, o profissional tal mal falou comigo. Não existe esse contato, né, paciente e profissional, sem que vocês conversem. Não existe assistência sem conversa, né? Tem um momento da enfermagem de ouvir, que é aquela anamnese, e tem um momento da enfermagem de falar. Então, eu sempre digo, fale na hora certa e ouça na hora certa. Se você não ouvir o seu paciente, muitas vezes você vai demorar, né, a encontrar um diagnóstico para aquele paciente. Né? Porque como é que eu vou descobrir onde é que está doendo nele? Né? Qual é a dor? O que está incomodando? Né? Quando isso iniciou? Né? Ou então, quando aconteceu um determinado acontecimento, um acidente, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho que perguntar, indagar o meu paciente, né? Fazer essa pergunta. Então, não existe jamais assistência, seja ela de clínica médica ou qualquer outro tipo de assistência, ao qual não existe a interação de paciente e profissional. Tá? E aí, saúde, né, versus doença é compreender para conviver em paz. Por que para conviver em paz? Eu gosto muito dessa frase, porque como eu disse para vocês, ou a gente compreende as patologias, ou nós jamais vamos saber, por exemplo, o suposto diagnóstico desse paciente. Uma coisa bem importante, que eu nunca esqueço de dizer, é que o profissional de enfermagem, ele faz sim a triagem, ele faz a anamnese, ele faz o exame físico, ele levanta os dados e levanta o suposto diagnóstico. Nós não damos diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o médico. Nós levantamos, como é que eu posso dizer? Nós damos o pontapé inicial, que é fazer a entrevista, fazer a anamnese. É claro que existe a anamnese de enfermagem, né, as perguntas, o exame físico de enfermagem, e existe também a mesma coisa para questão médica. Eles vão fazer a sua anamnese, eles vão fazer o exame físico. Anigélia, mas não é uma perda de tempo, né, os dois profissionais fazerem a mesma coisa? Pessoal, a gente tem como é que eu posso dizer? A gente faz os dois serviços separados, mas depois a equipe se encontra para a gente comparar, a gente faz o comparativo. O que é que o senhor colheu, né, quanto médico, e o que é que o profissional de enfermagem colheu, e a gente cruza os dados. Por quê, Angélica? Porque muitas vezes o paciente pode dizer uma coisa a mim e pode dizer uma coisa ao médico que vai ser relevante para o diagnóstico. Então, por isso a importância de fazer a anamnese muitas vezes os dois separados, para que a gente consiga o máximo de achados possível. Tá? Então, tem muitas vezes que o paciente ele se sente mais confortável com o enfermeiro, já tem paciente que se sente mais confortável com o médico. Então, tudo isso é muito importante para que a gente chegue a um determinado diagnóstico. Anigélia, mas assim, aqui em casa, né, eu tô vivendo muito sufocado, tá complicado, porque o povo chega aqui querendo que eu seja médico e prescreva medicação e diga o que ele tem que tomar. Óbvio que isso vai acontecer, tanto em casa como quando vocês estiverem no hospital. Quando vocês estiverem estagiando, vai ter gente que vai chamar e perguntar: você sabe a situação da minha mãe? Então, assim, eles confiam, por quê? Qualquer pessoa vai confiar num profissional da área de saúde. Eles querem que
que vocês diminuam a apreensão, né? Nós, como profissionais, diminuímos a apreensão que ele está tendo. Então, professora, mas hoje eu não sei a diferença de usar um dipirona e um Buscopan, né? Eu não sei qual usar, para quê, quando, como, né? Isso vai com o tempo. A gente vai adquirindo experiência e vai conseguindo comparar. Então, por exemplo, o paciente chega hoje e diz a mim, eu tô com uma dor, pegando aqui, minha filha, ó, essa parte de baixo e descendo aqui como se fosse rasgando, né? Mas eu acho que essa dor vai sair, e logo assim, né? Descendo aqui para essas regiões íntimas e rasgando. Aí a gente já suspeita de quê? De uma infecção urinária ou de um problema renal, né? Pedra no rins, enfim. Então, Anigélia, mas assim, eu não iria saber disso se eu não é óbvio, se você não convive, você não vai saber uma diferença de uma dor pélvica, né, para uma dor epigástrica, para uma dor no estômago. Então, o paciente está com dor no estômago, pode ser várias coisas. Pode ser uma úlcera por pressão, né? Pode ser uma gastrite, pode ser um infarto, né? Então, mas, como é que eu vou saber supor? São supostos diagnósticos. Mas aí esse paciente vai ter que fazer exames, com certeza, para que ele chegue a o médico chegue a um determinado diagnóstico. Mas quando o paciente relatar os sintomas, nós já vamos saber, na nossa cabeça já vai dizer, epa, isso pode ser isso. Tá? Por quê? Porque vai ser do dia a dia, então vocês vão estar confortáveis, vocês vão saber cruzar as informações e chegar ao suposto diagnóstico. Então isso é importante, é diferente, como eu sempre digo, uma dor em cima e uma dor embaixo é totalmente diferente. Então nós temos que conhecer o quê? A parte anatômica do corpo humano. Então é aí onde a gente diz, Ave Maria, quando eu estava estudando anatomia, eu não aguentava mais tanto osso, tanto músculo, né? Tanto isso, tanto aquilo, tanta região, mas isso é importante. Por quê? Porque eu vou saber aonde está o rim, né? Na parte inferior, aonde está o estômago, na parte superior, né? O pulmão fica no tórax. Então, tudo isso é importante que você saiba, porque se o paciente diz que está com uma dor no tórax, jamais vai poder ser, por exemplo, uma dor ovariana, o ovário embaixo, lá em cima, né? Então, aí a gente vai saber analisar já o que pode ser, né? Uma dor na parte do tórax pode ser coração, pode ser vesícula, né? Pode ser pulmonar, tá? Por quê? Porque todos esses órgãos ficam na caixa torácica, tá bom? Então, é importante a gente compreender para poder conviver aí em paz e para poder aí prestar uma assistência de qualidade. E o que seria uma enfermidade, né? Eu acho que vocês já ouviram, eu tenho um enfermo, estou cuidando de um enfermo, né? Então, a enfermidade, né, é a alteração danosa do organismo, um dano patológico que pode ser estrutural ou funcional. Então, é quando ocorre realmente um descompensamento e esse descompensamento causa dano ao organismo. Então, eu tenho uma enfermidade, tá? Eu tenho uma doença, certo? Eu estou doente. Então, eu tenho um paciente enfermo, né? Então, é porque aquele meu paciente está com uma enfermidade. Ele está com uma doença, tá? É importante distinguir também os conceitos, né, de doença aguda, doença crônica e doença crônica degenerativa. Então, Angela, por que é importante? Porque por meio dessas patologias, nós vamos conseguir um prognóstico, muitas vezes, de tempo de cura, né? Então, quando são doenças agudas, vamos ver agora. Quando são doenças crônicas, né? Então, tem um tempo estipulado para cada doença, mais ou menos. É óbvio que ninguém é Deus. Vai dizer, não, amanhã, meu filho, você está curado, né? Ou então, você está curado hoje. Não, a gente não vai saber. Mas a gente tem prognósticos que, uma gripe, ela dura em média 7 dias, né? Angela, faz 2 meses que eu estou com uma gripe. Mas aí já é outro caso que tem que investigar. Um resfriadozinho dura em média 3, 4 dias, tá? Então, é importante a gente avaliar isso, tá? Mais ou menos um tempo de cura dessa patologia.
Então, doença aguda é aquela que tem, né, um curso acelerado, terminando com convalescência ou morte em menos de 3 meses. Calma aí, também não quer dizer que todo paciente que está com doença aguda, ele vai morrer, não, tá? Mas é uma doença que, por exemplo, como eu digo, ela tem um curso acelerado. Ou esse paciente, né, vai ficar bom em pouco tempo, ou esse paciente pode morrer, só que também vai ser em pouco tempo. É uma doença que geralmente são doenças que são aceleradas, tá? A maioria das doenças agudas, elas caracterizam-se em várias fases. O início dos sintomas pode ser abrupto ou insidioso, seguindo-se uma fase de deterioração até um máximo de sintomas e danos. Fase de plateua, com manutenção dos sintomas e possivelmente novos picos. Uma longa recuperação com desaparecimento gradual dos sintomas e a convalescência em que já não há sintomas específicos da doença, mas o indivíduo ainda não recuperou totalmente as suas forças. Então é uma patologia que, por mais desgastosa que seja, geralmente a cura desse paciente é mais rápida, tá? Então esse paciente, ele pode vir a óbito? Pode. Porém a cura dele existe. São patologias que existem a cura, tá? Então é uma doença mais leve, né? Porém existem doenças agudas graves, claro que existe. Nós vamos citar já já. Na fase da recuperação pode ocorrer as recrudescências, que são exacerbamentos dos sintomas de volta a um máximo ou plateua. Tipo assim, voltou ao zero, né? Ela tanto pode chegar ao máximo como ela pode ocorrer a cura total. E na fase da convalescência, as recaídas devido à presença continuada do fator desencadeamento e do estado debilitado do indivíduo, além de, por exemplo, novas infecções que também podem surgir. As doenças agudas distinguem-se dos episódios agudos, das doenças crônicas, que são a exacerbação de sintomas normalmente menos intensos nessas condições. Então, assim, existem as doenças agudas e existem, né, a questão de episódios agudos das doenças crônicas. Vocês vão entender mais para frente um pouquinho. A doença aguda, ela apresenta-se um descompensamento geralmente parcial ou total, certo? Do organismo. O descompensamento daquele indivíduo vai apresentar sinais e sintomas. A doença crônica, quando ela está controlada, muitas vezes o paciente não apresenta sinal e sintoma. Mas aí quando ocorre o descompensamento da doença crônica, aí ele vai entrar em um estado de episódio agudo, que é quando ele começa a sentir, né, a sintomatologia, certo? Devido ao descompensamento da doença crônica, tá? Então é um pouquinho enrolado, mas dá para vocês entenderem. Vamos falar agora da doença crônica, que é uma doença que não é resolvida num tempo curto, tá? Então, diferente da doença aguda, ela é uma doença prolongada, né? A doença crônica. As doenças crônicas são doenças que não põem em risco a vida da pessoa num prazo curto. Logo, não são emergências médicas. No entanto, elas podem, né, ser extremamente sérias. As doenças crônicas incluem também todas as condições em que um sintoma existe continuamente. E mesmo não pondo em risco a saúde física da pessoa, são extremamente incomodativas, levando à perda da qualidade de vida e algumas atividades que geralmente são realizadas no dia a dia. Muitas doenças crônicas são assintomáticas ou quase assintomáticas. A maior parte do tempo, mas também caracterizam-se por episódios agudos, perigosos ou muito incomodativos, que são, como eu falei para vocês. Pronto, vamos citar uma doença aguda, né? Uma doença aguda a gente pode suspeitar de uma gastrite, certo? Que é uma doença em período curto, quando é realizado o tratamento,
ocorre a cura. Uma gripe, deixa eu ver o que mais. Uma dor de cabeça, por exemplo, é um sintoma, não é uma doença. Mas aí é um episódio agudo, tá? É um momento agudo, um episódio agudo. Vamos lá, como eu falei pra vocês, né? Gastrite, infecção intestinal, né? Várias outras doenças, consideradas doenças agudas. Doenças crônicas, nós podemos citar aí hipertensão, diabetes. Professora, mas elas não têm cura, né? Aí não se enquadra na doença só apenas crônica. Nós vamos falar da doença crônica degenerativa. Vamos lá, uma doença mais prolongada que apresenta episódios agudos. Pancreatite, certo? É uma doença, né, crônica que raramente, né, esse paciente tem uma reversão do quadro. E várias outras doenças que nós podemos caracterizar como doenças crônicas. Quando a gente fala de doença crônica degenerativa, né, ela predomina geralmente na idade adulta ou na idade idosa, né, na fase idosa. A sua incidência de prevalência e mortalidade se eleva à medida que aumenta a vida média da população. São caracterizados por uma evolução lenta e progressiva, irreversível, um longo período de latência assintomática, exigindo constante supervisão e observação e cuidado. Ao realizar as ações de enfermagem através de uma abordagem holística, o profissional de enfermagem ajuda o cliente a adquirir um estado de saúde. No entanto, para desempenhar efetivamente essas ações, o profissional de enfermagem deve identificar corretamente as faltas ou as deficiências relativas da saúde do cliente. Voltando aqui, que eu passei direto, eu achei que era falando da doença degenerativa. E aí, quando a gente fala de uma doença degenerativa, nós falamos de patologias, né, que aí vão ter, né, uma incidência, como eu disse para vocês, em uma fase mais avançada. Geralmente, essa doença crônica degenerativa não tem cura, né, o paciente ele consegue viver por um bom tempo? Sim, porém, muitas vezes ela não tem cura. Muitas vezes não, ela não tem cura. Uma delas mais citadas como crônica degenerativa é a diabetes, né? Que é uma doença que ocorre uma disfunção pancreática e aí ocorre a diminuição ou a falta total de insulina. Então, é uma doença que, como o próprio nome já diz, ela vai degenerando, ela vai desgastando, ela vai acabando, ela vai corroendo, ela vai comendo, né, como se fosse o paciente. Então, é uma doença que geralmente, quando descompensada, né, ela pode sim acelerar o processo de degeneração, tá? Então, existem episódios, professora, também aí agudos, né? Sim, que é o período sintomático. Quando a doença ela descompensa, ocorre aí esse período agudo, essa sintomatologia aguda, tá? Portanto, quando falamos de clínica médica, compreendemos que se refere a um grupo de especialidades médicas desenvolvidas dentro de uma unidade hospitalar, organizada segundo um conjunto de requisitos, onde o paciente internado é submetido a exames clínicos, anamnese, a exames físicos, a exames laboratoriais e especiais com a finalidade de definir um diagnóstico e a seguir um tratamento específico. Ou seja, vai existir a questão do diagnóstico e também do tratamento e reabilitação desse indivíduo, que vai ocorrer na clínica médica. O mais ideal, né, claro que se esse paciente tiver como ser tratado em clínica médica. E aqui, né, nós vamos falar sobre a questão da avaliação de clínica de enfermagem. Então, assim, geralmente nós fazemos, como eu disse para vocês, toda uma avaliação desse paciente para a gente tentar investigar tudo possível, os achados mais possíveis, nós vamos tentar investigar. Ranigélia, como assim? Olha, se o paciente, ele mora numa rua, né, que não é calçada, isso já influencia. Ah, Ranigélia, por quê?
Porque muitas vezes esse paciente pode estar apresentando tosse. Essa tosse desse paciente pode ser em decorrência a quê? A poeira, a exposição ao ambiente onde ele vive, aonde ele convive. O paciente, ele não fuma, mas dentro da casa dele tem alguém que fuma, né? Porque o pulmão desse homem parece que é um pulmão de um fumante. Então, ele pode ser um fumante passivo, né? Então, tudo isso é importante. Eu tenho que saber dos problemas do paciente e tenho que saber dos problemas familiares. Então, é aquela coisa, antes de olhar a enfermagem, a saúde, vamos botar a enfermagem para não ficar feio, né? A saúde, ela tem que ser coviteira, acho que é coviteira que o povo fala, tem que cutucar, tem. A gente tem que cutucar até dizer chega para poder investigar tudo isso. Eu tive uma paciente, né, que ela disse a mim, eu acho que eu até já contei essa história. Eu contei de um menino. Então, assim, tem uma paciente que chegou dizendo que estava com uma dor na perna, tomava analgesia e a dor não passava, né? Não passava. E aí, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Ou a mulher está infartando, porque dá dor sim em perna, não só no braço, tá? Ou a mulher está infartando, ou então nós temos que achar uma explicação para isso. Se perguntar, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Ela com vergonha de contar que quando foi levantada a rede, deu uma tontura nela, porque ela tinha pressão alta, e aí dessa tontura, né, ela não se segurou e escorregou. Ela foi sentar na rede e sentou direto no chão, tá? E aí o que aconteceu? Ela machucou a perna. Então a dor não era relacionada mais ao infarto. A dor era relacionada, né, a um trauma ou ósseo, a nível de osso, ou a nível muscular, né? De aí uma tensão muscular que ocorreu relacionada à queda. Então, por isso que é importante a gente investigar. Porque muitas vezes a gente pode levantar um suposto diagnóstico sem ter a certeza. Por quê? Porque ela só esqueceu de um detalhe. Eu ia andando e escorreguei, né? Então, assim, são detalhes que são importantes, que vai fazer a diferença, né? Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação clínica bem feita, né? Uma avaliação clínica, aí, como se diz, porreta, né? Para poder a gente achar o máximo de achados possíveis no meu paciente. Isso é muito importante, certo? E aí, nós vamos ver a questão da diferençazinha. Eu falei tanto, né? De anamnese e exame físico de enfermagem. Então, é importante a gente saber que a anamnese a gente vai fazer uns achados e o exame físico são outros. Porém, um vai estar interligado ao outro, né? Tem muitas coisas que eu faço na anamnese que eu já estou entrando no exame físico. Agora, já tem coisas do exame físico que não está na anamnese. Então, por isso que é importante eu fazer os dois por completo, para que eu tenha realmente um resultado significativo, um resultado importante, tá? Então, a anamnese, né, que tem o objetivo de identificar, por meio de relato do paciente, determinados pontos que vão orientar toda a estratégia terapêutica. Então, quando eu falo de anamnese, eu estou falando da historinha que o paciente vai me contar. A historinha que eu vou perguntar a esse meu paciente, né? Então, eu sempre digo, para que a gente realize uma anamnese, tudo vai do primeiro contato que a gente tem com o paciente. Nigélia, como assim? Vamos lá, você está numa lanchonete, ou num bar, né? Num bar. E aí, quando você chega, é ótimo quando no bar seria o garçom, né? E na lanchonete seria quem? Enfim, o menino que ajuda lá, né? E aí, é ótimo quando você chega em um ambiente e a pessoa vai até o seu encontro. Ela vai lhe abordar de uma forma educada, de uma forma animada, né? Você vai ver, né? Vai sentir que aquela pessoa está se interessando, né? Pelas suas coisas, né? Ou o prazer de estar atendendo você naquele ambiente. Então, isso é importante, né?
né? O primeiro contato que eu tenho com o meu paciente. Já pensou se você chega no hospital ou numa clínica, onde for, e aí você chega e a pessoa já olha assim: oi, qual é o seu problema? Me diga. Por que o senhor veio para cá? E por que o senhor não foi para a UPA? E por que o senhor não foi dizer para onde? Ah, o senhor veio para cá. Sim, fazer o quê? Então, a forma muitas vezes de falar influencia bastante na questão também do exame da anamnese, tá? Então, é importante que nós possamos acolher esse paciente. É por isso que hoje o SUS ele tem uma ação, Humaniza SUS, né? Que é justamente o quê? A parte do acolhimento, a parte de você saber receber o seu paciente. Tá? É tão lindo quando o paciente chega e você trata ele, né, de forma alegre, de forma calorosa. Ah, professora, mas nem todo mundo, nem todo dia você está bem. Não, né? É óbvio que nós temos os nossos altos e os nossos baixos. Porém, é muito importante que use a educação, né? Tem alguns momentos também que nós vamos conversar com o paciente. Existem pacientes arrogantes, existe, né? Paciente que vai chegar e dizer assim: não quero você não, eu quero falar com o médico. Você é médica? Não, pois eu quero o doutor, não quero você não. Né? Tudo bem, estou indo chamar ele sem problema, tá? Mas o senhor podia me adiantar? Não, posso não. Chega lá, doutor, é o seguinte, tal paciente está aí, não quer ser, a gente não conseguiu fazer a triagem, e se o senhor puder ir lá conversar com ele, né? Então isso é importante. Fiz. Se o médico for, se o médico não for, aí a gente diz: infelizmente, o médico está ocupado e eu vou ter que adiantar. Deixa eu dar uma olhadinha na pressão do senhor, né? Vamos ver como é que tá. E aí a gente já vai quebrando. Todo mundo gosta de verificar a pressão, né? Eu nunca vi o povo ter tanto amor por verificar a pressão. E aí, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na pressão enquanto o médico vem, né? Porque quando ele chegar a gente já tem verificado. O senhor sentiu alguma coisa? E aí já começa a puxar assunto. Mas o senhor está sentindo o quê? O senhor consegue sentar? Ou prefere ficar deitado? Né? O que o senhor acha melhor? Aí ele vai dizer: eu prefiro sentar. Então vamos sentar aqui, chegue. Senta aqui, puxa a cadeira para o paciente, coloque ele sentadinho. Pronto, agora me dê o bracinho do senhor para a gente dar uma olhadinha na pressão, né? E aí começa a puxar assunto. Quantos anos o senhor tem? Por que o senhor veio para cá? O senhor sentiu alguma coisa? Foi? Não, minha filha, é porque, olha, eu estava no sítio, aí começa aquela história bem comprida, né? Mas aí você vai adquirindo a confiança do paciente. Então não é sempre que vai chegar e dizer assim, que ele vai chegar e vai olhar e vai dizer assim: oi minha filha, tudo bom? Que bom que eu cheguei aqui, que encontrei você e tal. Vai ter pacientes que vai ter essa intimidade? É óbvio que vai. Mas vai ter paciente que nem me conhece. Não quero você não, eu quero fulano. Tudo bem, eu vou chamar fulano, né? E aí eu sempre digo isso: quando você trabalha sem pensar ou sem esperar, é muito bom, porque você atende todo mundo por igual. E tem pessoas que elas observam o que você está fazendo, principalmente em clínica médica. E aí, quando a gente está atendendo aquele paciente, né, já até vários dias, você vai pegando uma intimidade. E aí você sente falta, você sai do plantão, você fica: eu queria saber a notícia de seu fulano, né, ou de fulano tal, porque, o bichinho tão bonzinho, né, será que ele melhorou? Né? Então, fica aquele vínculo. Não existe, a gente diz assim: eu não posso, quanto profissional, ter vínculo com o paciente, né? Não posso me apegar ao paciente porque a gente só faz sofrer. Esse paciente pode muitas vezes vir a óbito. Enfim, eu não preciso criar esse vínculo com o meu paciente, mas não existe. Se você é humano, né, você vai... Então, né, para que se faça realmente essa avaliação, é importante criar o vínculo, como eu falei para vocês, com o paciente. Tá? O paciente jamais, né, vai contar coisas a vocês se esse paciente ele não confiar. Então tem que existir o vínculo, não tem como. Então quando a gente fala assim, a gente não pode se apegar, é claro, a gente não vai entrar, né, na casa do homem tomar café, mas tem que existir aquele vínculo.
tem que existir o contato. Então, isso é importante. Então, quando a gente vai desempenhar a questão do exame físico, né, que nós vamos falar agora, nós temos que justamente chamar esse paciente, né, venha cá, senta um pouquinho, se tiver nervoso, tenta acalmar ele, se acalma, se o senhor não ficar calmo, né, a pressão do senhor vai subir, e aí vai ser pior, então é melhor o senhor sentar aqui e se acalmar. Então, você vai ter que, pelo menos, primeiro, observa seu paciente, né, quando ele chegar, oi, tudo bom? O senhor deseja alguma coisa, né, desejo sim, vim, sei lá, me consultar. Ah, pronto, senta aqui, né, o médico está ali dentro, já vai atender o senhor, mas vamos dar uma olhadinha na pressão, né, vamos fazer aquela triagem, né. Quando a gente fala em clínica médica, quando a gente chega, né, geralmente nas enfermarias, a primeira coisa que o paciente diz é logo assim, já veio, mas não vai me furar não. Diz logo assim, né? Não, seu José, dona Maria, né? Eu vim olhar como é que a senhora tá, dar uma olhadinha na pressão da senhora, né? Ou então, não, vim fazer uma medicação na senhora, deu a hora da medicação, vim fazer aqui. Mas como é que a senhora tá, né? Vai quebrando já, né, aquela apreensão dela, né? Como é que a senhora tá? Sentiu o que hoje, né? O médico já passou aqui, já conversou com a senhora, mesmo sabendo que muitas vezes o médico já passou, né? Foi o que ele disse. Então, tudo isso é importante, tá? É importante a gente sempre estar perguntando, e aí vai quebrando a atenção, e aí vai conversando, né? E aí a gente vai tendo no todo um jogo de cintura, certo? Então, o exame físico de enfermagem é a investigação do corpo do paciente para determinar o estado de saúde do mesmo. Ele costuma ser realizado pelo enfermeiro, que aí abre um parêntese, né? O enfermeiro e o técnico de enfermagem também faz o exame físico. Professora, mas assim, eu ouvi dizer que geralmente é o enfermeiro quem faz aquele exame mais detalhado. Sim, tá? O enfermeiro é a responsabilidade dele avaliar o seu paciente como um todo. Mas vocês também avaliam o paciente, tá? Vocês investigam, vocês avaliam o paciente. Então, a partir do momento que vocês verificam a pressão do paciente, a glicemia, a oxigenação do paciente, né? A temperatura, isso é um exame físico também, tá? Então, isso é exame físico. Então, tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem também faz o exame físico. E o procedimento completo inclui, né, peso, altura, sinais vitais e o exame encefalocaudal, né, da cabeça aos pés e todos os sistemas do corpo desse paciente, certo? E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre anamnese e um pouquinho sobre exame físico. Nós temos etapas a serem seguidas. Então eu sempre digo, quando você for para o estágio, né, pelo menos agora eu vou contar como quando eu era estagiária, adoro isso. São muitos, professores, são muitas perguntas, né? São muitas investigações, é muita coisa para lembrar. Quando eu for fazer esse exame físico no meu paciente, eu não vou conseguir, eu ainda mais nervosa, né? Toda essa apreensão, já sei que vocês estão se perguntando, tá? Vamos lá, acalmem-se, certo? Vamos ficar todo mundo calmo, ninguém nervoso. Por quê? O macete. Todo mundo em estágio tem um bloquinho. Clínica médica, é normal todo mundo ter um bloquinho de notas, né? Um bloquinho de anotações. Por quê? Porque quando a gente vai lá para o meu paciente, antes de ir, o que eu fazia em casa? Eu botava tipo um roteiro para eu seguir, né? Para que eu seguisse, para que na hora de perguntar ao paciente tivesse lá anotado. Idade, né? Nome, idade, sexo, largador não, né? Tipo, mora na zona rural, zona urbana, né? Diabético, hipertenso, alérgico a alguma medicação, faz uso de medicação contínua, né? Todos os dias, tem alguma outra doença, tem alguém na família, né? Que tem problema de coração, depressão, diabetes, sei lá, o senhor fuma, o senhor bebe, como é que está o sono e repouso do senhor? O senhor está conseguindo dormir aqui no hospital, né? Ou não está? A alimentação, está conseguindo comer direitinho? Eliminações vesicais, o senhor está fazendo xixi, né? Está fazendo cocô? E aí vai, né? Vai perguntando. E aí a gente faz um roteiro. Por quê? Esse roteiro facilita a sua anamnese,
né? Facilita a sua investigação. E fazer também um roteiro, né, para o exame físico, que a gente vai ver mais para frente, né? O que é que pergunta na inspeção, na palpação, na ausculta, tá? Então tudo isso é importante. Faz um roteirozinho e aí esse roteiro vai te nortear a fazer as perguntas certas, né, e a fazer a sua anotação de enfermagem, que isso é também conteúdo para uma próxima aula. A anotação de enfermagem, diferença de anotação e evolução. Vocês, quanto técnicos, fazem anotações de enfermagem no prontuário do paciente, tá? O enfermeiro evolui o paciente, o médico evolui, vocês anotam, beleza? Então, a anamnese, né? O profissional, ele pode traçar sua linha de raciocínio sobre a patologia ou a aflição do paciente, bem como suas causas. Por exemplo, se um quadro de desânimo pode ser consequência de um sono não reparador, por problemas respiratórios ou de um estado de depressão. Portanto, ele precisa ouvir as queixas do paciente, descobrir seu histórico de patologias, história familiar, entre outros aspectos. Como eu disse para vocês, quando a gente fala, né, de investigação desse paciente, para saber, para encontrar os achados, é disso que a gente está falando. Eu posso ter um paciente que está com uma disfunção, com problema respiratório, como eu posso ter um paciente que está em um estado depressivo e está em uma crise de ansiedade. E aí esse meu paciente, ele não está conseguindo respirar direito, mas não é por conta dos pulmões, né? O pulmão dele está sadio, é por conta da crise de ansiedade, né? Então, quando eu investigo, quando eu pergunto a esse meu paciente, ele vai me dizer seus medos, suas apreensões, o que está acontecendo, se ele teve alguma discussão familiar, se ele está preocupado com alguma coisa, né, que aconteceu, que vai acontecer, sei lá, certo? Então, eu vou conseguir diferenciar o quadro, né? Meu paciente satura bem, saturação 98, 99, né? Meu paciente está saturando bem, está se queixando de uma dispneia, de uma dificuldade de respirar. O que está acontecendo, né? O senhor, sei lá, o senhor está suando frio? Tô, minha filha. Está tendo tremores? Estou. O senhor teve alguma raiva? Né? O senhor brigou com alguém? O senhor está preocupado com alguma coisa? O senhor toma alguma medicação diária, né? Isso vem acontecendo recorrentemente, assim, vem acontecendo com frequência, né? Ou é a primeira vez que isso acontece? Por que isso é importante? Porque isso pode estar vindo acontecendo, esse meu paciente está em um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, e ele não sabe. E aí a importância de investigar, a importância de perguntar, certo? Para a partir daí, a gente ouvindo essas queixas, conseguir aí fazer um levantamento de um suposto diagnóstico. Tá? E aí vamos para os passos. São 4 passos, certo? Da anamnese. O que a gente tem que realizar na anamnese, certo? O primeiro, começa analisando aí os parâmetros clínicos. Professora, mas assim, a senhora não falou que isso era no exame físico? O exame físico a gente foca mais em outras etapas, certo? Mas como eu disse, a anamnese vai estar dentro do exame físico. Tá? Então, enquanto eu pergunto, eu faço a aferição dos parâmetros vitais. Eu converso com o meu paciente e já faço esse primeiro passo aí, que é analisar os parâmetros vitais. Os parâmetros clínicos, eles correspondem a aspectos na área do paciente, como pressão arterial, temperatura do corpo, reflexos neurais, glicemia, dentre outros, tá? Além de da identificação básica, né, como nome, idade, sexo, profissão e etc, que foi o que eu já falei para vocês. Eles são fundamentais para o restante do processo. Então, tudo isso é muito importante. Vamos lá. Anigélia, por que a senhora colocou essa mesa, essa banca aqui? Para a gente conversar um pouquinho e relembrar algumas coisas, tá? Vamos lá. Começando pela pressão arterial. Certo? Eu sei que muita gente tem dúvida na verificação da pressão, né? Anigélia, eu estou terminando meu curso e eu não sei verificar PA.
Pessoal, pressão, eu sempre digo, ausculta, né, por meio do esteto. Perdão, é a garganta secando. A ausculta por meio do esteto, ela precisa ser, nos nossos ouvidos, precisa ser educados, tá? Ranigélia, como assim precisa ser educados? A gente precisa aprender a escutar. Então, é importante, Ranigélia, eu ficar tentando... vamos lá. Existem macetes, Ranigélia, porque às vezes a gente não sente, a gente não consegue sentir a pulsação. Então, é importante? Claro que é importante, certo? Mas assim, ao escutar, né, o pulso braquial é um pouco complicado. É mais fácil a gente sentir do que ao escutar, tá? Então, a ausculta, ela consegue ser realizada quando a gente está verificando a pressão? Sim, porque ocorreu, né, uma pressão aqui na artéria e a artéria vai pulsar de uma forma mais forte. Porém, o pulso braquial, ele não é tão forte. Ele é fraco, ele é mais fraco, já está próximo das extremidades. Então, é um pulso que, quando ocorre a pressão por meio do esfigmomanômetro, aí sim a gente consegue auscultar. Mas quando a gente geralmente bota o esfígmo no braço do paciente, que a gente vai tentar sentir aqui, a gente quase não consegue sentir. Então, vamos lá. Quando a gente fala de anatomia, eu sempre digo, nós temos, né, duas veiazinhas e uma artéria passando, né, por aqui. Tá? É como se ela fizesse um Vzinho da vitória. Então, eu sempre digo, a artéria, ela tá vindo da parte radial e aí ela vem subindo pela braquial. Então, ela faz essa curva aqui, ó. Isso é a anatomia. Então, eu tenho toda essa região do centro para cá, que são regiões que vai ter pulsação. Jamais eu tentar escutar na parte externa, na parte de fora do braço, nessa região aqui. Então, eu vou botar o meu esteto, Ranigélia, né? Coloquei o meu esteto, pego o bracinho do meu paciente e posiciono o esteto mais ou menos do centro, ó, pra cá, pra parte de dentro, que eu nem posso falar assim, da parte de dentro, que é justamente aonde tem pulsação, tá? Então, desse lado eu não vou ter artéria. A artéria ela vai passar por aqui. Tá? Então, a pulsação vai estar aqui. Então, eu centralizo o meu esteto mais ou menos aqui. Certo? Acho que está dando para vocês verem. Então, puxando para essa parte de dentro. Então, isso é uma táticazinha que é mais fácil para vocês verificarem a pressão. Certo? Então, o que é que eu faço? Coloco o meu esfigmomanômetro no braçozinho do meu paciente. Outra dica, né? Para o relógio não ficar para baixo, é sempre observar aqui, ó, a artéria, essa setinha, certo? Não sei se dá para vocês verem no vídeo, né? Aqui, ó, tem uma setinha, tá? Vamos lá, aqui, ó. Tá vendo? Braçadeira, artéria. Aí a setinha. Por que isso é importante? Porque a gente pega o esteto, posiciona a setinha para onde a gente vai encontrar a pulsação. E aí o relógio sempre fica para a parte de cima, certo? Ó. Então, posicionei aqui, ó. A artéria, né, ó, já dando aqui, ó, mais ou menos aonde está a minha artéria. E aí, ó, o relógio fica bem para cima, certo? Vou posicionar o meu esteto nessa região, né, centralizada, tá? E aí vou inflar. Outra coisinha também é a questão agora esqueci o nome. Pra gente inflar. Que aí tem a trava. Geralmente os alunos confundem muito. Essa travinha, ela sempre vai travar para o nosso lado direito. E ela vai destravar para o nosso lado esquerdo. Então, eu tô aqui, eu sempre vou travar ela para cá e vou destravar para o lado esquerdo, tá? E aí eu vou soltando devagarzinho. Professora, quando eu for prender, eu preciso prender com força? Não precisa, tá?
Então, às vezes você quer prender, aí você prende com força demais. Quando vai fazer a abertura, aí o que acontece? Não consegue, fica travando. Ou abre demais. Então, ó, posicionou na sua mão, fecha para o lado esquerdo e abre para o lado. Ou fecha para o lado direito e abre para o lado esquerdo, tá? E aí você vai, fechou para o lado direito, abriu para o lado esquerdo. E aí eu vou abrir devagarzinho, bem leve, soltar bem levezinho assim, ó. Bem levezinho. Aí vou controlando. Tem gente que trava forte demais, aí faz tuf, aí o bicho abre. Mas é só você dar aquele toquinho para travar e aquele toquinho leve para abrir, tá? E aí vai abrindo. E aí você vai olhando. O relógio, vamos lá. Outra coisa, só pra gente revisar. O relógio, vocês vão ver, né? Quando a gente inflar, geralmente a gente infla, paciente tem pressão alta, né? A gente pergunta, o paciente tem pressão alta, a gente infla até 240, 220, 240. Se você vê que a pressão desse paciente está muito alta, aí tem que inflar mais. Só que aí não, tava baixa, deu para verificar. Então infla só até 240, certo? Aí solta bem devagarzinho. Por que devagar? Porque vocês que estão aprendendo a educar os ouvidos, né? É mais difícil escutar a primeira batida. Aí devagarzinho, bem lento, não tem pressa para verificar essa pressão. Aí vocês vão conseguir escutar bem direitinho, quando vai bem devagarzinho. Agora se for rápido, não é fidedigno nem para eu que tenho 4 anos de profissão já, né? Então nem eu, se eu abrir rápido demais, muitas vezes eu consigo escutar, mas não é um resultado fidedigno, tá? Então, paciente tem pressão alta, infla até 240. O paciente sabe que geralmente a pressão dele é normal, infla 200, 220, tá? Porque isso também aperta muito o braço do paciente. Acaba que muitas vezes machuca, certo? E solta bem devagarzinho. Primeira batida, sístole, tá? É a batida mais forte. E a última batida, quando acaba de bater. Parou de bater, aonde foi que parou de bater? Foi no 7, então vai ser 7. Começou a bater no 18, vai ser 180. Parou de bater no 7, vai ser 180 por 70. Então, aonde começa e aonde termina? Primeira pressão, sístole. Última pressão, diástole. Tá? Então, a última batida, diástole, e a primeira, sístole. Então, eu tenho que saber quando começa e quando termina. Pacientes que têm problemas cardíacos, certo? Pacientes que são cardiopatas. Tenham cuidado. Tem profissional ainda hoje que quer verificar a pressão pela pulsação, sentindo e não auscultando. Ou, muitas vezes, eles ficam observando a oscilação do relógio. Pessoal, quando o relógio começa a oscilar, nem sempre começa a batida onde ele começa a oscilar, não. Então, é importante a gente sempre auscultar. Porque paciente cardiopata, o relógio começa a oscilar e às vezes começa a oscilar tipo no 180. Aí só vem bater em 140, no 14. Tá? Então, aí se eu for pela oscilação do relógio, a pressão ia ser 18. Mas a pressão do paciente está 14. Então, é importante vocês analisar isso. Jamais vão pegando táticas de profissionais. É porque eu já tenho 30 anos mas não é fidedigno, tá? Fidedigno é você auscultar a primeira batida e a última. Mas esse negócio, o relógio oscilou, verificar pressão, pelo amor de Deus, nos estágios, sentindo o pulso, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não é fidedigno, certo? Então, eu já coloquei aqui para vocês relembrarem isso, tá? Então, são coisas que a gente pode tirar as dúvidas na hora da prática, sim. Mas são coisas que você já tem que estar, né, pelo menos sabendo um pouco, pelo menos botar o step no braço do povo. Né? Porque não tem mais como nós tentar aprender até botar o step. O step não, o esfigmomanômetro, certo? O tensiômetro, para nós diminuir esse nome, tá? Então, é importante que vocês façam isso, tá certo?
Nós temos, como eu sempre falo também, a questão da temperatura. A temperatura ela tem que ser avaliada no paciente. E aí, hoje em dia, a gente sempre dizia, professora, mas agora qual é o correto? É o termômetro digital ou o termômetro de mercúrio, né? Hoje, a Anvisa, ela está tirando todos os termômetros de mercúrio. Querem que sejam termômetros digitais, certo? Por conta que muitas vezes o termômetro quebra e, enfim, né? O mercúrio ofende, a Anvisa está tirando do mercado. Porém, ainda existem sim termômetros de mercúrio. E quer não, ele vai sempre ser o mais fidedigno pelo fato de que o termômetro digital, se a bateria estiver fraca, ele pode também, igual o aparelho de pressão, igual o oxímetro, dar a temperatura, né, errada, ou muitas vezes não ler a temperatura, ou muitas vezes não apitar, né, porque geralmente o termômetro digital apita, avisa. Então pode acontecer isso também, certo? Mas assim, nós temos que trabalhar com o que a Anvisa preconiza. E aí ela preconiza hoje os termômetros digitais, certo? Mas aí, professora, como eu verifico temperatura no termômetro de mercúrio? Quanto tempo eu deixo? O ideal, o mínimo são 3 minutos, tá? E o máximo pelo menos 5 minutos, certo? O ideal é entre 5 e 3 minutos, tá? Para verificar essa temperatura do paciente ou da criança, que geralmente é quem mais aparece com febre. Então, tem que verificar aí. Como é que eu faço a leitura, né? Tem alguns termômetros que são um pouco ruins, mas é só você ir virando e achar a listinha de mercúrio. E aí não tem, os pauzinhos sempre contam 1, né? Tem a numeração, aí depois às vezes tem os risquinhos. Então é sempre contando 1. Se der no tipo 37, aí um risquinho, é 37.1. Se der 37, deu no 37, aí mais na frente 3 risquinhos, 37.3. Certo? E assim sucessivamente, tá? Não tem essas dificuldades não, né? Mas aí se tiverem dúvidas, vocês perguntem no WhatsApp que aí eu vou respondendo, tá? A questão de glicemia, né? A glicemia sempre vai existir dúvida. Quando era dúvida em aparelho, pessoal, o aparelho mudou de marca, né? Todo profissional apanha, não tem isso não. Porque vai ter que ler manual. Eu sei que bota a fitinha no aparelho, Angélia, bota a fitinha. Tem aparelho, esse aqui, por exemplo, tá? Essa marca aqui, G-Tech, né? Essa marca aqui, a gente coloca a fitinha nele e aí a gente tem que aguardar aparecer uma gotinha. Ela aparece com uma gotinha pingando. Ela tá pedindo pra gente colocar o sangue, certo? Tem outro aparelho, que é o aparelho que vocês encontram em PSF. Não sei se vocês já estagiaram no PSF, que é um aparelhozinho azul também como esse, mas é outra marca, tá? Que é o SUS que geralmente disponibiliza, mas tem em todas as farmácias, até R$60, bem baratinho. É um dos melhores, que eu gosto muito dele. Por quê? Botou a fita, ele tem um tempo, como esse aparelho também tem, né? Só que nesse outro aparece, nesse que tem geralmente os PSS, aparece o último número da última glicemia verificada. Minto, o número do chip que tem dele do lado, perdão, que tem dele do lado. Aparece aquele número aqui na frente. Ele não pede, não pede gotinha, não aparece a gotinha pedindo não. E aí quando aparece o número, né, que a gente botou a fita que aparece o número, aí sim a gente pode botar o sangue. Certo? Então, esse já aparece uma gotinha pingando, o outro já aparece uma numeração. Então, cada aparelho vai ter um tipo, uma forma de ser verificado. Então, esse aqui a gente tem que aguardar. Se botar o sangue antes, dá erro. Quando não aparecer a gotinha pingando, dá erro no aparelho. Não lê a fita. E nesse outro, né, por isso que eu digo que ele é um pouco mais simples, porque como não aparece a gotinha, apareceu o número, você já pode botar o sangue. Aí ele lê. Certo? Mas esse tem um branco também, todos eles têm o tempo deles, né? Botou a fita, você vai ter que aguardar. E outra, ele não espera muito tempo, tá? Se você demorar a colocar o sangue na hora que ele pede, já dá erro na fita. Aquela fita já não serve mais,
tá? Então, tudo isso tem que ter essas táticazinhas. A pistolazinha, né, que é para fazer, né, o furozinho, todo mundo me pergunta, Rangela, como é que guarda, como é que coloca, né, a lanceta? É a lancetazinha que a gente usa normal, certo? A lancetazinha que nós usamos para furar, só que geralmente ninguém tem paciência de estar furando com esse aparelho. Ó, ele tem uma roscazinha, a gente abre, aí dentro dele tem isso aqui, que aí a gente vai introduzir. A bichinha, ela tem um lado, que ela tem uma protuberânciazinha, e aqui tem um risquinho, ó, que aí é onde vai ocorrer o encaixe da lanceta, ó. E aí a gente encaixa e trava ele aqui embaixo. Travei, né? Aí eu vou, fecho, certo? Fechei. Aí o que acontece? O botão aqui é para destravar. Vou apertar aqui e aperto o botão. E aí faz o furo. A própria lanceta fura e ela volta. A agulha não fica fora. Por que, Rani, geral, a agulha não fica fora? Isso é um sistema de defesa, principalmente quando vai utilizar no autocuidado. O próprio paciente muitas vezes vai se furar, para que ele evite não se furar novamente, a lanceta ela já entra novamente. Furou, ela entra. Ela não fica fora. É como se fosse uma defesazinha mesmo, para evitar que o profissional ou que o paciente se fure, certo? E aí ele tem essa pistolazinha para fazer esse furozinho, tá? E aí também na anamnese, muitas vezes nós usamos espátula, né, para fazer o abaixador de língua, quer dizer, e aí para analisar muitas vezes garganta, essas coisas. Claro que agora, nessa pandemia, nós não estamos fazendo, né, esses exames via oral, o ideal só se necessário, claro, mas não faz-se avaliação oral assim do nada mais, então é uma restrição que a gente está tendo, assim como nebulização, né, só nas últimas também que a gente está realizando, né, no hospital, já por conta da contaminação, enfim, certo? O aerosol pode também infectar outras pessoas, tá? Então, no segundo, né, obtenha o histórico pessoal e familiar do paciente. Investigar o histórico clínico e familiar do paciente é parte fundamental para a obtenção do diagnóstico. Aqui cabe ao profissional questionar sobre cirurgias realizadas, o uso de medicamentos prescritos e não prescritos, produtos já utilizados, entre outros aspectos. A partir desse levantamento, será possível analisar possíveis interações medicamentosas ou a falta de adesão ao tratamento, muitas vezes, que pode acontecer. É também muito importante conhecer o histórico de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer em parentes de primeiro grau. Por quê? Porque esse paciente vai ter um risco, né? Então, por isso que é importante tanto avaliar o histórico desse paciente, né? Tanto familiar como pessoal, certo? No terceiro passo, né, saiba interpretar o paciente. Isso é muito importante. É comum que o paciente, por vezes, relate algum sintoma ou informação que contradigam seus gestos. Sendo assim, é importante saber prestar atenção tanto na linguagem verbal quanto na não verbal. Muitas vezes, o comportamento e as atitudes ajudam a ler melhor a situação. Manter os braços cruzados durante esse momento e a falta de contato visual, por exemplo, são algumas posturas que podem representar negações diante das informações ou negação de fatos importantes. Cabe ao profissional saber identificar sinais como esses, não permitindo que eles interfiram na forma negativa no desenvolvimento do diagnóstico. Então, é muito importante, né, a gente avaliar se o paciente, né, confirma o que ele está me relatando. Porque tem paciente que diz assim: Ranigélia, eu estou com uma dor que eu não estou aguentando, né? Eu estou com uma dor, sei lá, no braço, que eu não estou aguentando. Mas a expressão facial dessa pessoa, ela não me demonstra que essa dor está tão intensa,
Então, é claro que eu não vou dizer que é mentira do paciente, nunca, jamais. Porém, eu consigo avaliar a intensidade da dor pelas expressões faciais. Então, se o meu paciente faz aquela careta, né, se ele está fazendo aquela cara de dor, realmente está intensa. Se o paciente diz, eu estou com uma dor, e está lá, na maior calmaria, provavelmente aquela dor não está tão intensa. Tá? Então, isso tudo a gente também tem que avaliar. Porque esse meu paciente muitas vezes pode dizer que está sentindo uma coisa, ser muitas vezes ou ser na intensidade que ele me relata, né? Ou ser da forma que ele está me relatando. Tá? Então aí a gente tem que analisar muito. Por isso que eu acho essa terceira etapa muito importante. Né? Interpretar aí o seu paciente. Na quarta, né, cruze as informações e conversa sobre o diagnóstico. Após avaliar as queixas e realização da anamnese, é preciso conversar com o paciente e orientá-lo de forma clara as informações necessárias sobre o diagnóstico a esse paciente, tanto em casos de diagnósticos imediatos, quanto naqueles em que os exames serão necessários para investigar a condição. Então, nós temos que avaliar, fazer esse comparativo, como eu disse para vocês. Geralmente, esse comparativo pode ser entre os profissionais de enfermagem, como geralmente também a enfermagem, juntamente com o médico, faz esse cruzamento de informação, né, para dar o suposto aí, diagnóstico desse paciente. Né? Porque muitas vezes o médico vai saber de coisas que às vezes o enfermeiro não e vice-versa. O enfermeiro também de alguns que o médico não está sabendo. E aí a gente adentra a questão do exame físico. Né? Então, essas 4 etapas eram as etapas da anamnese. E aí nós vamos adentrar nas etapas do exame físico, que é importante, né, para fazer o exame físico, entender também a melhor preparação do paciente, o melhor posicionamento para avaliar esse meu paciente, o paciente como também avaliar cada parte do corpo desse paciente. E aí a gente segue algumas etapas, que nessa daqui são 5 etapas, né, de técnicas utilizadas no procedimento, que é a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta e o olfato, tá? Então, tudo isso é importante para a gente avaliar esse meu paciente. Então, na preparação, né, do paciente para o exame físico, o ambiente ele tem que estar realizado, tem que estar, né, calmo, tem que ter uma iluminação adequada. O ideal é que tenha uma bancada, né, para a gente colocar o material que nós vamos necessitar para realizar o exame, certo? Deixa eu ver aqui que eu não perdi. De intensidade moderada, uma temperatura agradável, silêncio e proporcionar privacidade para esse paciente. Até porque muitas vezes eu vou ter que expor esse paciente. Ou você coloca o biombo, né, se for realmente que é aquele panozinho, tá? Para que os outros pacientes não vejam o paciente, ou se for se ele estiver em enfermaria unicamente sozinho, encostar a porta para realizar o procedimento, tá? Os equipamentos devem estar bem organizados e prontamente disponíveis para o uso. E é importante informar o paciente sobre o passo a passo do procedimento que será feito. Outro cuidado também que inclui o enfermeiro sempre lavar as mãos antes e depois do procedimento, como vocês já sabem. O uso de luvas é obrigatório em pacientes, principalmente com lesões cutâneas, e no momento de examinar a cavidade bucal. É indispensável o uso do jaleco e sapatos fechados, e todos os profissionais de saúde eles têm que ter um contato direto com o paciente, devem estar devidamente vacinados para prevenir aí a hepatite, o tétano e a influenza. Certo? Como vocês já sabem, tudo rigorosidade para os estágios, né? O posicionamento desse paciente para o exame, ele deve ser apropriado para que as partes elas estejam acessíveis para serem examinadas e também oferecer conforto ao paciente. A posição adequada vai depender, né, da parte do corpo que vai ser avaliada primeiro, tá? O paciente sentado, né? No paciente, quando ele está sentado, nessa posição pode ser avaliada a cabeça, o pescoço, a coluna, o tórax, o pulmão, né?
as mamas, a axila, o coração, os sinais vitais e as extremidades superiores. Então, eu consigo avaliar basicamente o meu paciente quase como um todo quando ele está sentado, certo? A parte pulmonar principalmente, tá? E decúbito dorsal, que é esse paciente, né, deitado de papo para cima, como você conhece no palavreado normal, tá? Pode ser avaliado aí também a cabeça, o pescoço, o tórax, pulmão, mamas, axilas, coração, abdômen, extremidades e pulso. Litotômico, né, é a avaliação que a gente pode avaliar esse paciente. Por exemplo, ele em posição, como se fosse tipo posição ginecológica. Né? Ele ainda em decúbito dorsal, só que aí com as pernas um pouco curvadas, abertas, tá? Ensimes, né? Que é a avaliação do reto da vagina. Paciente ensimes é paciente, mostrar aqui, paciente um pouco lateralizado com a perna encolhida. Então, paciente ensimes, né? Como eu mostrei para vocês, com a perna encolhida, tá? Lateralizado. Decúbito ventral é avaliado o sistema músculo-esquelético, tá? Decúbito ventral, paciente emborcado, né? Gênio peitoral. Aí a gente avalia, né? A região genital e a região retal. Gênito peitoral é o paciente, né? Com o peito próximo da cama, tá? E aí com as pernas um pouco abertas e inclinadas, só que ele emborcado. E decúbito lateral é o paciente lateralizado, né, deitado de lado, que a gente pode avaliar aí a questão do coração. Algumas técnicas do exame físico, né? Essas técnicas usadas no exame físico vão exigir do profissional o uso de quatro dos seus 5 sentidos, que é a questão da visão, o tato, a audição e o olfato. Essa técnica, elas são divididas em inspeção, em palpação, percussão e a ausculta. É importante que durante essas técnicas, né, menos na ausculta, você informe ao paciente que vai ser realizado, para que ele não ache que você esteja, por exemplo, assediando mesmo, né? Então é importante você avaliar isso aí. Na inspeção, né? A inspeção é o primeiro procedimento executado no exame físico. Essa técnica avalia cores, formas, simetria e cavidades, através de uma observação detalhada da superfície do corpo do paciente. Durante essa observação, o profissional também fica atento aos odores, reconhecendo sua natureza e fonte. São inspecionados o estado geral, a consciência, o estado nutricional, a postura e o movimento e a coloração da pele, mucosa e a hidratação da pele. Né? Avaliar aí a questão, o paciente está conseguindo dormir, o paciente está consciente, está orientado, o paciente está apresentando desidratação, pele seca, né? Pregas na pele, o paciente está fedendo, está apresentando sinais de que não se higienizou. Então, tudo isso é importante. Na inspeção, o paciente deve ficar exposto o menor tempo possível e só deixar a amostra, a parte do corpo que será examinada naquele momento. Gentileza e delicadeza são primordiais no exame, principalmente se o paciente, né, sentir dor ou estiver desagradável. A palpação que a gente vai utilizar, né, as mãos, o tato. A palpação o enfermeiro utiliza as mãos para identificar o que não é visível na inspeção. É com essa técnica que ele consegue identificar massas ou nódulos ou aplicar pressão em determinada parte do corpo do paciente. Essa pressão pode ser feita de maneira superficial ou profunda. E além de massas e nódulos, é possível identificar temperatura, umidade, textura, formas, posições de estruturas e os locais sensíveis à dor. A palpação pode ser realizada em várias formas, desde utilizando uma única mão até ambas as mãos, formando garras ou permitindo o aumento da área examinada. Para isso, é necessário manter as mãos sempre aquecidas e unhas cortadas. Para quando for fazer a palpação, né,
não cortar o paciente, não furar o paciente, certo? Na percussão, né, nós vamos usar o tato e a audição, pode ser feita de forma direta ou dígito digital. Da forma direta é feita a partir de golpes com a ponta dos dedos na região alvo, tipo assim, certo? Com golpes. Cadê? Com as pontas dos dedos, fazendo movimentos de martelo e sempre retirando rapidamente do ponto dos dedos, tirando os dedos do ponto aqui ocorre a vibração, onde ocorre a vibração. Já a percussão dígito digital é feita a partir de golpes com o leito unguial dos dedos médios e que são dados nos dorsos de dedo médio e de outra mão. Deixa eu ver. A questão dos plexos desses dedos do dorso médio da outra mão, plexímetros único a tocar no paciente. Os movimentos são feitos sempre com o pulso e não com os braços, né? Não com o braço. Então é assim, certo, pessoal? Fechou os dedos, aí dá aqueles golpes. Vocês já viram médicos fazendo, né? E aí vai dando golpes em cima dos seus próprios dedos. A audição é usada nessa técnica, pois a vibração que ocorre a partir dos golpes dos dedos geram sons e esses sons, né, apresentam timbres, né, para a gente saber se esse paciente está com presença de ar líquido ou muitas vezes fibrose em alguma parte dos músculos, por exemplo. Na ausculta, a técnica de ausculta serve para ouvir sons e detectar variações do que é considerado normal, isso porque os sons gerados têm timbre, intensidade e tonalidades específicas. As vibrações que são transmitidas para a superfície podem ser captadas de maneira direta ou de forma indireta. A forma direta da captação é quando o enfermeiro usa o ouvido externo para captar os sons diretamente no local a ser auscultado. Já a forma indireta é quando a gente utiliza a questão do estetoscópio, tá? E aí a gente vai utilizar o estetoscópiozinho, né? Vamos lá. O estetoscópiozinho para fazer essa avaliação. Coloquei no ouvido e vou auscultar esse meu paciente, certo? Para realizar a ausculta de forma correta é preciso, né, um ambiente silencioso, colocar o paciente numa posição correta para ser examinado e avaliar aí as alterações, padrões corretas. E a posição melhor, né, ou fundamental para auscultar é ou ele sentado ou ele de forma dorsal, deitado de papo para cima, certo? São as melhores posições para realizar a ausculta, tanto cardíaca como pulmonar. Os principais equipamentos necessários para o exame, né, além do estetoscópio, como a gente citou, né, a gente utiliza a questão do esfigmomanômetro também, né, o esteto, a gente utiliza o abaixador de língua quando necessário, a gente utiliza o glicosímetro, o oxímetro, né, termômetro, tudo isso para fazer a avaliação desse meu paciente, certo? Isso é fundamental, ter pelo menos esses aparelhos que é a parte mínima daquela básica triagem, certo? E aí a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vou estar aí no WhatsApp, no grupo de vocês, é só vocês falarem. Vou estar enviando a atividade para vocês, certo? A nossa aula prática eu vou estar marcando. A nossa aula prática é sobre, né, uma revisão geral básica, né, de medicação, verificação de pressão, né, verificação de glicemia, para vocês revisarem para o estágio. Por quê? Vocês viram isso em semiologia, a gente complementa em clínica médica, só que clínica médica a gente foca mais na questão das patologias, o estudo teórico das patologias, para que vocês entendam quando vocês chegarem no hospital. Mas aí a gente faz essa revisão básica de sêmio, né, para quando vocês também chegarem saberem pelo menos, né, a questão da diluição. Quando usar uma seringa grande, quando usar uma seringa menor, né, a diferença aí de aspiração de medicação em massa e aspiração de medicação líquida, tá?
o uso mais adequado, se é scalp ou se é o gel, para realizar aí acessos venosos, enfim. Então, tudo isso a gente vê na nossa aula prática e qualquer dúvida é só falar lá no WhatsApp ou, se não puder falar no meu privado, assim que for possível eu vou estar respondendo vocês, tá? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.